Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Trabalho. Nós estamos no mês de maio, estudando o livro de Provérbios na perspectiva do trabalho. Você sabe que o mês de maio começa com a comemoração do Dia do Trabalho. Por isso, estamos estudando Provérbios nessa perspectiva de trabalho, profissão, carreira. E hoje nós chegamos ao dia 26 e por isso vamos ler Provérbios 26. Você sabe que Provérbios tem 31 capítulos. Então, lendo um capítulo por dia, nós vamos completar essa série de Provérbios e Trabalho. Hoje é dia 26, vamos ler Provérbios 26 e o tema que nós podemos extrair de Provérbios 26 é a gestão de pessoas e do ambiente. Vamos entrar na leitura de Provérbios 26 e, entrando na leitura, nós vamos meditar na primeira parte, que fala sobre o perigo de confiar no incompetente. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12 e depois voltamos aqui para ler o estudo aqui da tela. Entrando na Bíblia, Provérbios capítulo 26, estamos usando a versão da Almeida Revista e Corrigida. Essa é a versão que nós estamos lendo. O verso primeiro: como a neve no verão e como a chuva na cega, cega é o tempo da colheita, assim não é conveniente ao louco a honra. Quando você está no verão, você nunca espera que venha neve. A neve não tem nada a ver com o verão. Quando você está na época da colheita, você espera que esteja um tempo seco. Você não espera a chuva. Da mesma forma, você não pode dar honra para o louco. Assim não é conveniente ao louco a honra. Quem é o louco aqui no texto de Provérbios? É aquele que não usa o seu juízo, não usa a sua inteligência, não usa o seu entendimento no exercício das suas tarefas. O louco é o procrastinador, é o preguiçoso, é o incompetente, é aquele que sempre atrasa, não cumpre, não honra os prazos. Então não é conveniente ao louco a honra. Não é conveniente promover, contratar, admitir, deixar que o incompetente continue dentro do seu negócio. Na série de Provérbios e Trabalho, na perspectiva da carreira profissional, você não pode aceitar que uma pessoa continue no seu negócio só porque ela é uma pessoa simpática. Sabe que tem pessoas que têm dificuldade de demitir? Conheci outro dia uma autoridade que tinha muita dificuldade de demitir. Ele tinha alguns postos que ele podia confiar a algumas pessoas em partes técnicas. E ele contratava uma pessoa que trazia um bom currículo, mostrando que a pessoa tinha preparação, formação técnica naquela área, mas no dia a dia a pessoa não conseguia cumprir as tarefas no prazo. E aquela autoridade tinha dificuldades de demitir a pessoa, demitir e contratar um outro profissional. Até que chegou um momento em que o superior dessa autoridade, uma outra autoridade num nível mais alto, começou a cobrar e começou a dizer: o trabalho está atrasado. Então ele desabafou com o seu superior, que disse: você não pode manter um profissional que não traz os resultados esperados. Então, muitas vezes, existem muitos donos de negócio
que ficam com aquela compaixão, mas no campo do trabalho, se a pessoa não atende ao que é exigido, ela não pode permanecer. Fazendo um corte para Eclesiastes, estamos aqui agora em Eclesiastes, no capítulo 9, vamos ler o versículo 10, que nos diz assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Esse texto traz uma orientação para todo o trabalho que fazemos nessa terra. O verso 10 diz que tudo que vier à nossa mão, nós temos que fazer com toda a nossa força. Nós temos que fazer com excelência. Seja uma doméstica, seja um motorista, seja um coletor do lixo, seja um médico, seja um grande empresário. Toda a atividade que nós fazemos deve ser feita com excelência e com toda a nossa força. Se estamos no negócio, estamos dentro de uma atividade e percebemos que aquilo não é fácil, não faz parte das nossas habilidades, nós devemos buscar uma outra colocação. Devemos estar atentos às capacitações que Deus deu a nós. Deus deu capacitações e habilidades diferentes. Às vezes, nós queremos muito desempenhar atividade num negócio que não é o chamado que Deus tem para nós. Então preste atenção se aquilo que você faz, você consegue fazer com excelência, se você tem dado tudo que você pode em termos de buscar conhecimento, cumprir os prazos, atender bem os clientes, responder bem às demandas que o teu trabalho exige. Voltando para Provérbios 26, verso 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Um pássaro, quando ele está vagueando, vaguear é o mesmo que passear. Então, o pássaro, quando ele está vagueando, voando para a direita, para a esquerda, para cima, dando rasante, ele sabe aonde ele vai. E a andorinha, quando ela está no seu voo, ela também sabe onde ela está indo. Então o verso 2 está dizendo: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A maldição também sabe onde ela cai. A maldição vem aonde deram causa para que ela viesse. Da mesma forma como um pássaro e como uma andorinha sabem onde estão indo, a maldição só cai no lugar em que existe razão, motivo para ela cair. No campo profissional, a pessoa só sofre a demissão, ela só sofre o prejuízo no seu negócio porque ela não tomou cautela, não fez a sua parte. A pessoa que é demitida, que é rebaixada, que perde o posto, que é transferida, ela vai sofrer essas consequências de acordo com o que ela faz no seu trabalho. E a pessoa vai à falência se ela não faz uma boa administração dos seus livros fiscais, se ela não acompanha o crescimento, o andamento do faturamento do negócio, se ela não faz a gestão, a correção na administração do pessoal. Se, por exemplo, no versículo 1, nós falamos que não
é conveniente dar honra ao louco. Se a pessoa mantém no seu quadro de funcionários, de colaboradores, aquela pessoa que não está dando resultado, a maldição só vem pela má gestão do pessoal, pela má gestão das finanças, pela má gestão do faturamento, da contabilidade do negócio. A maldição só vem, a demissão, o desemprego, em razão da falta de dedicação muitas vezes. Nem sempre o desemprego vem por esse motivo. Às vezes vem porque o dono do negócio é que não prestou atenção e acabou trazendo a falência para a empresa, e os funcionários, os colaboradores acabam sofrendo o reflexo dessa incompetência do gestor. Às vezes acontece isso. Mas quando a empresa vai indo bem e a pessoa, o colaborador, é que perde o seu posto, perde o seu cargo ou sofre o rebaixamento porque ele não fez a sua parte, então a maldição está vindo porque ele não fez a sua parte. Esse versículo 2 nos faz pensar: será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Será que eu posso melhorar? Agora o verso 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Veja que o verso 3 diz que os animais são castigados em razão da sua insistência, da sua teimosia, da sua desobediência. Quando um cavalo, um jumento começam a desrespeitar o seu domador, o seu dono, eles recebem os castigos. Da mesma forma, o tolo, aquele que não escuta a palavra de Deus, aquele que escuta um conselho, uma crítica, uma repreensão e não aceita, mas continua na mesma, ele vai sofrer as consequências. Ele vai tomar a vara da vida, ele vai ter os sofrimentos na sua carreira profissional. Agora o verso 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia significa tolice. Não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também te não faças semelhante a ele. Verso 5. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, ou seja, segundo a estultícia dele, conforme a tolice dele, para que ele não seja sábio aos seus olhos. Os versos 4 e 5 estão dizendo que se uma pessoa vem conversar com você como um tolo, vem gritando, vem xingando, vem maltratando, você não vai responder a ele da mesma forma, também gritando, xingando. Não. Você vai responder a ele conforme a tolice dele, dizendo: ei, você percebe o que você está fazendo? Você percebe que aqui não é lugar de gritaria, de falta de educação? Coloque-se no seu lugar. É preciso que você mostre para o tolo, que você responda ao tolo conforme a tolice dele, mostrando: você está sendo arrogante, estúpido, mal educado, está agindo como uma pessoa que não está no seu juízo. Você deve corrigir a pessoa para que ela não seja sábia aos seus olhos. Você não pode deixar de corrigir. Verso 6. Os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. O verso 6. O verso 7. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Verso 8. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Então os versos 6, 7 e 8 falam sobre, ou melhor, o 6 e o 7. Vamos deixar o 8 para depois. O 6 e o 7 podem ser lidos em conjunto. Eles falam que a pessoa que você contrata, que não faz a sua parte, é uma pessoa que traz
prejuízos muito sérios para o dono do negócio. Veja que o verso 6, ele diz, os pés corta. É como se a pessoa cortasse os próprios pés. Ela não vai sair do lugar. Ela não vai caminhar para lugar nenhum. Ela vai ficar parada com o seu negócio, ela vai ficar estagnada se ela contrata um tolo. Os pés corta. Você quer avançar, quer progredir na sua empresa e você contrata, você não melhora os seus critérios de contratação. Nós estamos falando hoje a respeito da gestão de pessoas. Pessoas são um capital da empresa. Pessoas são muito importantes para a empresa. Se você não tem um bom critério, um bom modelo de contratação, de admissão, e se você contrata pessoas que são tolas, você vai arruinar o seu negócio. Então, os pés corta. Você não vai a lugar nenhum. Você está prejudicando o seu próprio negócio se você não presta atenção em quem você contrata. Então, os pés corta e o dano bebe. A pessoa vai beber o mal da contratação errada. Então, os pés corta e o dano bebe. Quem manda mensagens pelas mãos de um tolo? Mandar mensagens pelas mãos de um tolo significa contratar um tolo. Contratar um tolo para que ele faça aquilo que você precisa, para que ele mande mensagens para alguém, para que ele responda os e-mails da empresa, responda o WhatsApp da empresa, para que ele fale diretamente com o cliente, para que ele telefone para o fornecedor, para que ele faça a contratação de fornecimento de produtos e venda com clientes. Se você contrata um tolo, você está se prejudicando. Agora o verso 7. Como as pernas do coxo. Como são as pernas do coxo? Elas pendem frouxas. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Não adianta você contratar uma pessoa que fala muito, mas não faz o que tem que ser feito. Então, o provérbio na boca dos tolos é aquele colaborador que fala assim, tem que trabalhar, né? Tem que fazer o melhor, né? Mas na hora dele fazer, na hora dele atender, ele não faz o melhor. Então o provérbio está na boca dele. Tem que trabalhar, tem que fazer o melhor, mas só está na boca dele. Na hora de executar, na hora de fazer, ele não faz com excelência, ele não executa no prazo, ele não faz o que tem que ser feito. Então, falar muito não resolve nada. A pessoa tem que fazer. O verso 7, como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. A palavra na boca de quem não faz não serve de nada. É como aquela pessoa que diz, não fume, não beba, mas a pessoa fuma e bebe, arruína a própria vida. E ela, como modelo, como exemplo, é como nada. Agora o verso 8, como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Você pega uma pedra preciosa, coloca num estilingue, aqui na funda. A funda é uma ferramenta de guerra que era usada, é usada ainda pelos israelitas. A funda foi a ferramenta usada por Davi para colocar a pedra e atirá-la contra o gigante Golias. Então, trazendo para a realidade aqui do Brasil, as pessoas usam mais a atiradeira ou elas usam o estilingue. Então, como você não prende pedra preciosa numa atiradeira ou num estilingue, você guarda a pedra preciosa. Então, o verso 8 diz, como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Não se dá honra ao tolo. Quem dá honra ao tolo está jogando pedra preciosa. Quem contrata um tolo, dar honra ao tolo no campo do trabalho, promove o tolo, contrata o tolo, deixa o tolo dentro de cargos em postos elevados.
Muitas vezes o tolo é aquele que vai levar à ruína do negócio, porque o tolo é aquele que desrespeita o seu subordinado. Só que o subordinado, quando ele processa o negócio, ele não processa o líder que é tolo, ele processa o dono do negócio. Então a questão da gestão de pessoas é importante. Se você contrata um tolo para liderar, para supervisionar, para dirigir, para presidir uma equipe, e ele é um tolo, se você dá honra a um tolo, as atitudes dele, de repente a prática de assédios, tanto assédio profissional como assédio sexual contra as pessoas que fazem parte da equipe, tudo isso vai gerar impacto no seu negócio. Então é importante ver quem você contrata. Verso 9. Como o espinho que entra na mão do ébrio, o ébrio é a pessoa que se embriaga, é o bêbado. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Então, mais uma comparação. Nós temos o versículo 7, que faz a comparação de a palavra, o provérbio na boca do tolo é como as pernas de um coxo. Agora o 9. O provérbio na boca do tolo é como espinho que entra na mão do bêbado. O bêbado, ele pega um espinho e ele se machuca. Ele não consegue discernir as coisas. Então o 9, ele diz que o tolo, ele não sabe classificar os assuntos. Ele não sabe discernir sobre o tempo de falar as coisas, o tempo de fazer as coisas. Agora o verso 10. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Veja, como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Não se contrata tolos, não se contratam transgressores. Transgressor é o que transgride é o que vive pecando. Aquele que vive pecando no contexto profissional é aquele que vive o tempo todo errando. Aquele que você já corrigiu várias vezes e a pessoa continua errando. Então, se a pessoa continua errando, é tempo de demitir a pessoa. Verso 11. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera sua estultícia. Estultícia é tolice. Então, a pessoa que repete o mesmo erro e não aprende é como um cachorro que volta para o seu vômito. Ou seja, é uma pessoa que está sendo tola, está prejudicando a si mesma. E o versículo 12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. O verso 12 está dizendo, se você contrata alguém ou se você percebe que alguém acha que sabe demais, que a pessoa acha que fala assim, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Essa é a pior pessoa, é pior do que um tolo. Então o verso 12 está dizendo, não contrate pessoas que acham que já sabem tudo. Quem acha que sabe tudo, na verdade vai atrapalhar o seu negócio, não está mais disposto a aprender nada, não está com o coração aberto para aprender coisas novas. É uma pessoa que vai atrapalhar o seu negócio. Voltando aqui para a tela do estudo, então esse é o primeiro bloco, o perigo de confiar no incompetente. Nós lemos os versículos 1 ao versículo 12. Lendo aqui o nosso estudo, dar honra a quem não tem princípios é tão absurdo quanto nevar no verão. Confiar uma tarefa importante a alguém insensato é como cortar os próprios pés. Você sabota o seu próprio progresso. No trabalho, a parábola na boca do tolo é como a perna coxa que balança sem firmeza. Mas há um perigo ainda maior: o profissional que se acha sábio aos seus próprios olhos e recusa qualquer instrução. É o que nós acabamos de ler. Agora vamos para o bloco 2, a parte 2 do nosso estudo, o tema 2, a ilusão e o preço da inércia. Nós vamos ler os versículos 13 ao 16. Provérbios 26, versículo 13, nos diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Então o preguiçoso
Ele é aquele que sempre arruma desculpas esfarrapadas, desculpas mirabolantes, para não fazer o que tem que ser feito. Ele diz: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O verso 14: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O gonzo são aquelas fechaduras, são aquelas partes que prendem a porta na sua estrutura. Você sabe que uma porta, ela só gira de um lado para o outro. A porta não sai do lugar. Então o versículo 14 está dizendo, da mesma forma como a porta não sai do lugar, ela fica presa nos seus gonzos, o preguiçoso fica preso na sua cama. O versículo 14 está falando que o preguiçoso é aquele que é acomodado, é aquele que gosta de ficar na zona de conforto. Quando ele fala aqui da cama, a cama é quentinha. Então, o preguiçoso, ele entra num lugar, ele se acomoda, ele busca segurança, ele busca estabilidade e ele acaba ficando desatualizado, porque ele não estuda, ele não tem ambição, ele não pensa em novos negócios, ele não pensa em progressão, ele só pensa em ficar no mesmo lugar por anos e anos da sua vida. Então, o preguiçoso, ele vai levar o seu negócio para a estagnação. Então, aqui, lembrando do versículo 13, o preguiçoso dá todo tipo de desculpa para não fazer as coisas que precisam ser feitas. Agora, a segunda característica no versículo 14, o preguiçoso, ele é acomodado, ele não cresce, não prospera. Ele gosta de segurança e da zona de conforto. Agora o versículo 15, mais uma característica, o preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de a levar à sua boca. O versículo 15, o preguiçoso começa um negócio, ele serve o prato, coloca na mesa, só que na hora de trazer a comida para a boca, ele não traz. Isso significa que o preguiçoso começa um negócio e ele nunca termina. Agora o versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Mais uma característica do preguiçoso. Como o preguiçoso não gosta do trabalho, ele sempre procura atalhos. Ele sempre se acha mais inteligente do que aquela pessoa que conhece todo o processo, que executa e realiza todo o trabalho. Ele sempre vai dizer assim: nossa, para que trabalhar tanto? Tem um jeito aqui de fazer que é mais rápido, que não precisa fazer tudo isso. E ele acha que ele é mais inteligente, que ele é mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Então essas são as características do preguiçoso, nos versículos 13, 14, 15 e 16. O preguiçoso dá desculpa para tudo, versículo 13. 14, é acomodado, busca segurança, não quer sair da zona de conforto, então ele vai gerar estagnação, paralisação do negócio, porque ele não é esforçado. Verso 15, ele esconde a mão no seio e enfada-se de levar na boca. Ele começa um negócio, mas ele nunca leva até o fim. Ele não tem constância para fazer as coisas na execução. E o versículo 16, ele acha que é mais sábio do que 7 homens que bem respondem. O preguiçoso gosta muito de dar ideia. É a pessoa que tem um monte de ideia. Eu podia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito mais aquilo para ser rico, mas não, só não deu certo porque... E aí vem as desculpas, que é o versículo 13. Porque no meio do caminho tinha um leão. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ele tem muitas ideias, acha que é mais inteligente do que 7 homens que respondem bem e
é muito preparado para dar desculpa para tudo. Voltando aqui para o estudo, a ilusão e o preço da inércia. O preguiçoso ele vive numa ilusão. Vamos ler aqui o estudo. O preguiçoso é um especialista em desculpas. Ele jura que há um leão no caminho. Como a porta gira nos seus gonzos sem sair do lugar, ele se revira na cama preso à inércia. Ele tem tanta preguiça que acha pesado o esforço de levar a mão ao prato. O pior é o seu bloqueio mental. Ele se julga mais sábio do que 7 homens capazes de responder com bom senso. No mercado, a falta de ação destrói qualquer talento. Existem muitas pessoas que são muito inteligentes, que são muito talentosas, mas que não prosperam, justamente porque elas têm talento, mas a preguiça, a inércia, o comodismo, a busca por segurança acaba trazendo a ilusão de que eles podem ir muito além do que podem ir pela sua inércia, por causa da sua inação. A ação é importante. Agora, indo para a terceira parte, o mexerico como fogo na oficina. Nós vamos ler os versículos 17 ao 22. Provérbios 26, verso 17. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então o verso 17 está dizendo: quem entra em rodinhas de fofoca, quem entra nas rodinhas de conversas em que as pessoas ficam falando mal umas das outras, acaba tomando um cão pelas orelhas, se envolve num grande problema. Versículo 18. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. 19. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Aquela pessoa que faz brincadeirinhas, que conta mentirinhas, que fala, era só uma brincadeirinha, que fala para uma pessoa que ela perdeu todo o dinheiro dela, fazendo brincadeirinha. Ah, fui lá e olhei e vi que roubaram a sua casa. Vi que levaram seu carro. Eu vi que enganaram alguém da sua família. E a pessoa fica inventando histórias. Uma pessoa pode morrer de infarto, dependendo da brincadeirinha que é feita com ela. Imagine dizer para alguém que trabalhou a vida inteira para juntar um dinheiro para comprar alguma coisa e de repente fazer a brincadeirinha. Fui lá e vi que confiscaram o dinheiro de todas as pessoas. O governo confiscou o dinheiro de todo mundo e o senhor perdeu todo o seu dinheiro. Pode parecer que é uma brincadeirinha. Vamos ver como que a pessoa vai reagir. Vamos ver como que ela lida com o medo. Vamos fazer uma brincadeirinha com a pessoa. Então o verso 18 e 19 diz que quem faz isso é como um louco que lança faísca, flecha e mortandade. Mortandade é justamente morte. Dependendo da brincadeira que você faz com alguém, você pode destruir a pessoa. E hoje em dia, tem pessoas que fazem brincadeiras com os calvos, com pessoas de cor, com os pobres, com japonês, com mulheres, com idosos. As pessoas fazem brincadeiras que muitas vezes ferem, machucam, ofendem. Então o verso 18 e 19, quando ele fala disso para o ambiente de trabalho, ele está dizendo: tome cuidado, veja qual o comportamento ético da pessoa, veja como a pessoa trata a equipe, as outras pessoas, os outros colaboradores, os colegas.
Como você trata o seu sócio? Como você trata os fornecedores? Como você trata os clientes? Você tem respeito? Você tem uma boa relação com as pessoas ou você sai por aí, é aquele que é o engraçadinho, a engraçadinha que sempre lança piadinhas que ferem e machucam os outros? Tomar cuidado com relação a quem você contrata no seu ambiente de trabalho é muito importante, porque quem é dono de negócio precisa cuidar da harmonia na equipe. A falta de harmonia, uma pessoa que seja desrespeitosa, que faça brincadeiras, que ofendem, que machucam, que dividem a equipe, pode trazer um sério problema para o seu negócio. Agora o verso 20. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Maldizente, o que fala mal dos outros. Sem lenha, o fogo se apaga. Se você não contrata o maldizente, não tem contenda. É ele que alimenta a contenda. 21. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Se você deixa uma pessoa que cria contenda no seu negócio, facilmente ele já cria problemas no seu negócio. E 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Fofoca é palavra que desce até o íntimo das pessoas. Então, tire o fofoqueiro, tire o contencioso, não deixe essas pessoas, tire a pessoa que gosta de fazer a piadinha com o próximo, que não respeita o colega, não respeita os outros colaboradores. Saia de sociedades, não faça sociedades com pessoas assim. Você vai ter problemas. Vindo para a nossa tela de estudo, o mexerico como fogo na oficina. Nós lemos os versículos 17 ao 22. Vamos ler agora o estudo aqui. O estudo diz: meter-se em briga alheia é como pegar um cão pelas orelhas. O acidente é certo. Sem lenha, o fogo se apaga. Da mesma forma, sem o mexeriqueiro, a contenda cessa na equipe. As palavras do caluniador entram no coração como petiscos deliciosos, mas agem como cupim, corroendo a unidade do ambiente de trabalho. O bom gestor sabe que manter a oficina limpa de intrigas é vital para a produtividade. Então, quando ele fala ali que as palavras do maldizente são como doces bocados que descem até o íntimo do ventre, você escuta uma fofoquinha aqui hoje, escuta outra historinha amanhã, e aquilo entra, a pessoa que cria divisão, ela inventa coisas. Olha, o fulano falou isso de você. Olha, a Maria falou isso de você. Olha, o João falou isso de você. E no meio daquelas fofocas, as pessoas vão se magoando por causa daquele que fica articulando esse tipo de negócio no meio da empresa. Agora, a última parte, a farsa do verniz mal aplicado. O verniz serve para dar brilho, para dar aparência. Então aqui nós vamos falar sobre a farsa do verniz mal aplicado, versículos 23 ao 28. Provérbios 26, versículo 23 diz assim: como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Então, como caco, imagine um pedaço de caco cheio de escórias. Escórias é aquilo que não prestou da prata. Ele está dizendo como um caco cheio daquilo que não presta. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Assim é o lábio, assim é a pessoa que tem o coração maligno e que tem os lábios ardentes. O verso 23 está dizendo: existem pessoas que por fora têm uma boa aparência, mas o coração vem carregado de maldade. E quando a pessoa abre a boca, os lábios dela ardem para destruição. Então o verso 23, quando ele fala como caco coberto de escórias de prata, as escórias da prata é aquilo que não prestou da prata.
Então, quando você olha para aquilo que restou da prata, fica resta ali algum brilho. Fica um resíduo da prata. Então tem uma aparência de prata, mas aquela parte que tem aquela aparência da prata não é a melhor prata. Aquilo ali é escória. Então, como caco coberto de escórias de prata, ele está dizendo, como um caco, o que não tem valor, mas que está coberto de uma aparência, parece é o resto da prata, tem uma imagem que é bom, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. A pessoa esconde o mal dentro dela. Verso 24. Aquele que aborrece dissimula. O que é dissimular? Dissimular é fingir, é querer parecer uma coisa boa que na verdade não é. Ele dissimula, ele faz simulação. Então, aquele que aborrece, aquela pessoa que não gosta da outra, aquela pessoa que não quer fazer o que tem que ser feito, aquela pessoa que é preguiçosa, ela dissimula com os seus lábios, mas no seu interior ela encobre o engano. É aquela pessoa que fala bem na frente, ela tem uma aparência de que é simpática, aparência de que é a melhor pessoa do mundo, mas no interior ela encobre o engano. Verso 25. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. O verso 27 diz: se você percebe falsidade, mentira, dissimulação em alguém, quando esse alguém chega perto de você e suplica com a sua voz, não confie na pessoa, porque 7 abominações há no seu coração. O número 7 na Bíblia significa algo que é perfeito, significa algo que é certo. Então, quando ele fala aqui, porque 7 abominações há no seu coração, ele está dizendo, porque com certeza ele tem abominação dentro do coração dele. Então, se uma pessoa vem, um dissimulado, uma pessoa que é mentirosa, que é enganadora, você já sabe que a pessoa faz isso com outras pessoas. Ela vem até você, suplica, ela vem mansinha, boazinha, com jeitinho. Não se engane, não confie na pessoa, porque existe com certeza, o número 7 aqui diz, com certeza ela está carregando mal no coração. Agora o 26. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Então, ainda que a pessoa esconda o ódio com o engano dela, a sua malícia, a maldade dela se descobrirá na congregação. Ou seja, com o tempo, a pessoa que coloca um verniz, que é dissimulada, ela não consegue sustentar a sua aparência. O verso 26 está dizendo que ninguém que é dissimulado, que é mentiroso, que é hipócrita, que é falso, consegue sustentar isso por muito tempo. Em algum lugar, ele vai deixar isso ser revelado. Então, o versículo 24, junto com 25, junto com 26, lendo em conjunto, ele está dizendo, se você prestar bem atenção no dia a dia da equipe, você percebe quem é o que só tem aparência e que usa o verniz. 27. O que faz uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. O 27 está dizendo, a pessoa que faz isso, que dissimula, que guarda o ódio, que é mentirosa, que é falsa, e ela arma covas para os outros, ela prepara o mal do próximo, é a própria pessoa que vai cair. Porque o 26 diz que, ainda que ele esconda o ódio com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Significa todos na congregação, significa todo mundo vai notar, em algum momento, o ódio, o engano. Em outras palavras, não vale a pena guardar o mal no coração, porque o verniz, ele não esconde a estrutura da madeira. Ele pode enganar por um tempo, mas
logo ele se desbota. E o 28, a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. O 28 diz, tome cuidado com os elogios, porque a língua falsa, ela aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Ela fala bem, nossa, como ficou ótimo o que você fez. Ela fica elogiando, mas é uma língua falsa. A língua falsa no coração aborrece, no coração odeia, no coração detesta aquele a quem ela tem maravilhado, aquele a quem ela tem elogiado. E a boca lisonjeira opera a ruína. A pessoa que elogia e elogia, ela está armando cilada por trás. Ela está operando a ruína. Claro que tem pessoas que fazem um elogio sincero, mas você consegue notar e perceber pelo tom da voz, pela forma como a pessoa fala, se o elogio é verdadeiro ou se ele vem envernizado. Voltando aqui para a tela do estudo, a farsa do verniz mal aplicado. Nós lemos os versículos 23 ao 28 e lendo aqui o nosso estudo, lábios fingidos com um coração maligno são como um vaso de barro, coberto com escória de prata. É puro engano visual. Então tem aparência de prata, mas na verdade é o resto da prata. Quem odeia costuma disfarçar com palavras bonitas, mas o seu interior está cheio de abominações. Lembre-se da lei do retorno no trabalho. Quem abre uma cova para derrubar o colega, acabará caindo nela. E quem rola uma pedra de intriga, verá a pedra voltar sobre si. A integridade é o único acabamento que resiste ao tempo. Então, esse é o estudo que nós fizemos de Provérbios 26. Nós falamos sobre a gestão de pessoas e falamos a respeito do ambiente no trabalho. Então, as pessoas, nós temos que elas são uma das ferramentas do negócio. Então, ferramentas cegas, pessoas que são tolas, do versículo 1 ao 12, pessoas que são preguiçosas, inertes, acomodadas, que gostam só de zona de conforto e segurança, pessoas que trazem conflito, contenda, discussão, gostam de fazer piadinhas, ou pessoas que são falsas, que guardam o mal no coração, são como ferramentas cegas no ambiente do trabalho. E isso traz um risco para o ofício, um risco para o negócio, um risco que pode destruir o seu ambiente de trabalho. Então, lendo esse capítulo 26 de Provérbios, nós precisamos cuidar da gestão de pessoas, como líderes, supervisores, diretores, presidentes, como colaboradores, respeitando os superiores e também vendo como se dá o relacionamento com os colegas no trabalho no dia a dia. Também o relacionamento, o respeito com os sócios, as pessoas que fazem parte do negócio. É necessário afiar o nosso caráter para que não sejamos esse tolo, esse preguiçoso, esse contencioso ou esse bajulador que fica com uma aparência, mas não é verdadeiro. É preciso lavar o coração para aqueles que querem seguir a Deus e ser bons cristãos, pessoas que no seu trabalho refletem a glória de Deus. É necessário ver quais os pontos que precisamos melhorar para que sejamos como instrumentos de Deus, não como ferramentas que não têm corte, que não servem para o reino de Deus. E isso nos fala sobre melhorar a nossa forma de sermos no nosso dia a dia no trabalho. Então, aqui fazendo um resumo de Provérbios, o tema 1, nós tratamos da incompetência e a rejeição ao ensino. Então, é o tolo, versículos 1 ao 12, que não merece honra.
Agora, o tema 2, nós falamos sobre a anatomia da preguiça e a arrogância da inércia. Os versículos 13 ao 16. Preguiçoso, ele é arrogante, ele acha que sabe tudo e para que ele possa continuar sem fazer nada. O tema 3, a intriga como combustível para conflitos. Nós lemos os versos 17 ao 22, falamos do contencioso. E o tema 4, nós falamos sobre o verniz da falsidade e a lei do retorno, versos 23 ao 28. Então é preciso fugir da falsidade e todo o mal que fazemos acaba retornando. A conclusão é o ambiente da oficina, o ambiente do trabalho deve estar protegido pela verdade e pela diligência. Convido você a participar dos próximos dias desse estudo e se você perdeu algum dos estudos dos dias anteriores, na playlist aqui do canal você encontra a playlist chamada Provérbios e Trabalho. Lá você encontra todos os capítulos que já foram meditados, que já foram estudados. Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa ser sal na terra e luz do mundo, refletindo a glória de Deus e o brilho do Senhor nas suas relações profissionais, nas suas relações negociais com seus clientes, com seus fornecedores, com seus colaboradores, com os seus sócios. E você que está ainda na CLT, que você seja exemplo também de Cristo e que você cresça, prospere, melhore, avance no seu relacionamento primeiramente com Deus e também nos seus negócios, nas suas ideias, nos seus planos e projetos em relação à sua carreira e à sua vida profissional. Deus abençoe grandemente, na graça e na paz de Cristo.